pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas e complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderam e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Bom dia, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos começar agora a atividade do novo PET, Plano de Estudos Tutorado do quinto ano. Lembrando que esse para o Estado é o volume 3 de 2021. Para a nossa rede, a rede municipal, já é o volume número 5. Vamos trabalhar então? O nosso trabalho vai começar novamente com a introdução. Observa aí, novamente, no cabeçalho está escrito, né? Componente curricular, língua portuguesa, ano de escolaridade, o quinto ano do ensino fundamental. O volume do PET é o volume 3 para a rede estadual, para o estado de Minas Gerais, e o volume 5 para a nossa rede municipal. O nome da nossa escola, Escola Municipal, professor José Flávio de Freitas, Zecão. Turma, quinto ano A2 do turno matutino. Não se esqueça que estudante é o nome de cada um de vocês. Pessoal, virando a página aí no início, você vai ter o sumário. Tive conversando com alguns alunos que não sabem o que é o sumário, né? Até falei muitas vezes, repeti a orientação. O sumário é o organizador do texto, tá bom? É o organizador do livro. Então, observa que aqui no sumário vocês vão observarem tanto o título, o tema, e a página onde se encontra a atividade. Nós vamos fazer da semana 1, desafio ortográfico, criando as regras, que começa na página 1 da nossa apostila. Lembrando que o sumário ele é organizado dessa forma: tem o nome e a página onde você encontra a atividade. Isso vale para o nosso PET, isso vale para o livro didático e para vários outros livros onde você vai fazer a pesquisa e leitura. Então observa que o sumário é o organizador onde você pode localizar a informação presente dentro de um texto escrito. Sempre que o professor pedir para você, consulte o sumário, vá nas primeiras páginas e verifique tanto o título da atividade que vai ser realizada, quanto a página onde localizamos ela, tá? Então fique bem atento a essa dica e vamos realizar a atividade de hoje. A semana 1 da língua portuguesa, ela é composta por todos os campos de atuação: prática de linguagem, análise linguística e semiótica, ortografização. O objeto do conhecimento é a construção do sistema alfabético e da ortografia. Habilidade: grafar palavras utilizando as regras de correspondência, fonema, grafema regulares, contextuais e morfológicas. As palavras de uso frequente com correspondências irregulares. Conteúdos relacionados: grafia de palavras com fonema, grafemas regulares e irregulares. Na primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios ortográficos. O que é a criando regras? O que é isso? Essa semana nós iremos nos dedicar a pensar sobre a importância de escrevermos corretamente as palavras e como algumas regras ortográficas podem nos ajudar nessa tarefa. A ortografia é um conjunto de regras que normatiza a escrita das palavras, promovendo a preservação do código que é a nossa língua portuguesa. Ou seja, é a ciência que estuda a forma da escrita das palavras. A ortografia é a diferença entre o comunicar de forma inadequada e o comunicar de maneira adequada.
Não se esqueça que o professor deu aquela citação lá no início do ano, em que por que nós escrevemos, para que nós escrevemos. A primeira parte, o porquê nós escrevemos, é para registrar a nossa linguagem, a nossa fala, o nosso pensamento para alguém que não vai estar presente junto de nós. E como a gente vai se expressar para outra pessoa, a outra pessoa precisa compreender aquilo que estamos nos expressando no texto que estamos direcionando. E é para isso que serve a ortografia, gente. Para que, de uma forma adequada, todos possam compreender o que está sendo divulgado, difundido entre um e o outro, entre os interlocutores, que são interlocutores, o escritor e o leitor. Mas vamos um pouquinho mais sobre o texto que está na nossa apostila. Olha só. Ortografia é o sistema no qual a escrita das palavras está convencionalizada. Graças a ela, a grafia das palavras é preservada e sistematizada. A ortografia é importante porque prescreve regras e usos, já que não há identidade perfeita entre os fonemas, pois fonemas semelhantes podem ser representados por grafemas diferentes. Calma, pessoal, calma. Fonema é o som. Por exemplo, se eu falo para você exato, você está escutando o som de Z, certo? Exaza. Mas exato se escreve com X. Ou seja, o fonema parece uma coisa, o som, fonema é som, parece uma coisa. E o grafema, ou seja, a forma de escrita, é diferente do que aquilo que a gente ouve. E existem várias e várias regras que nós vamos estudar em linguagem, em linguística e em ortografia, que determinam qual seria a forma exata de grafar, desde a história da origem da palavra, que nós chamamos de etimologia, até o uso comum. Várias são as interferências que ditam a maneira de grafar corretamente. E para que nós precisamos disso então? Para que a expressão fique correta e assertiva, para que nós nos comuniquemos. Então a ortografia não é uma invenção de malucos para complicar a forma de escrita. Não, a ortografia é uma ciência de comunicação, onde nós nos comunicamos de maneira correta, considerando a origem e a história da palavra durante a construção da nossa cultura. Por isso é tão importante a gente estudar isso. Parece difícil? Parece, mas não é. Vamos continuar? Se você continuar pesquisando na internet, você vai ver a seguinte matéria lá no Brasil Escola. Ó. Já pensou se não tivéssemos esse importantíssimo recurso para responder nossas dúvidas? Estaríamos perdidos na complexidade da nossa língua portuguesa, especialmente em sua modalidade escrita. E aí, como a gente responde isso? Bom, a ortografia serve para que a gente não fique com invencionices, inventando palavras. E assim, cada vez que nós nos comunicarmos, precisaríamos inventar uma nova língua, uma nova forma, uma nova maneira de expressar aquilo. Por isso, a ortografia já foi estabelecida. Nós temos regras e a língua, ela é viva. Cada dia novas regras são pensadas, ponderadas, estudadas e, se for para o bem de todos, incorporadas ao nosso dia a dia. Mas vamos ver o que a pesquisadora Thaís Gurgel fala no seu texto da revista Nova Escola, As Duas Faces da Ortografia. Vamos acompanhar? Então, olha só. A ortografia é uma convenção social criada para facilitar a comunicação escrita. Dominando-a, temos uma forma comum de escrever cada palavra, incluindo as que têm mais de uma opção de letra correspondente
a determinado som. Lembra que o professor acabou de falar sobre fonema, som, e grafema, escrita? No caso dessas últimas, a grafia pode ser dividida entre palavras que obedecem às regularidades, em que o conhecimento de uma regra permite antecipar como ela deve ser escrita, até mesmo sem conhecê-las, e as irregularidades, que não seguem qualquer princípio explicativo que justifique a sua anotação. Esse texto está presente na revista Nova Escola, chama-se As Duas Faces da Ortografia, escrito por Thaís Gurgel. Muito bem, nesta semana então, nós vamos trabalhar com uma regularidade de nossa ortografia. Ao final de nossa atividade, será possível formular uma regra para o uso de determinadas letras. Vamos lá? Quero ver você descobrir essa regra e registrar aí no seu pet e enviar para o professor. Começando o trabalho, então. Como se não fosse nada. Muito bem, pessoal. Agora vamos trabalhar os conceitos nos exercícios sugeridos. Prestem muita atenção na leitura. Se tiver alguma dúvida, assista novamente o vídeo da aula conceitual. Anote sempre na apostila sua resposta e reflita sobre os temas abordados hoje. Vamos trabalhar e aprender juntos. Bom trabalho a todos e mandem suas dúvidas para o professor no grupo da sala. Vamos exercitar. Nessa primeira atividade, nós vamos fazer a leitura do texto Baú de Brinquedos, de Graça Battistucci. Vamos lá? Humbertinho decidiu fazer logo uma limpeza no seu baú de brinquedo, no seu quarto com certeza. Ao derrubar tudo no chão, ele pôde selecionar seus brinquedos quebrados que não serviam para brincar. A ambulância sem rodinha, tambor todo amassado, álbum sem figurinhas e um trombone quebrado. Qual não foi sua surpresa ao ver dentro da tampinha aquele tão procurado carimbo de pombinha? Baú de Brinquedos, de Graça Battistucci. Você pode encontrar esse poema no link na sua apostila, tá bom? Basta digitar na sua barra de navegação e vai encontrá-lo. Muito bem, pessoal. Para a atividade você vai fazer o seguinte, retire do texto Baú de Brinquedos todas as palavras que tenham a letra M ou N em final de sílaba e registre no quadro abaixo. Não vale escrever palavras que terminem com a letra M, hein? Então, olha só. Palavras com M em final de sílaba, palavras com N em final de sílaba. Você vai escrevê-las dentro dos dois retângulos que nós temos aí na apostila. Leia as palavras, separe as sílabas dela para depois vir preenchê-las aqui, ok? Atividade de número 3. Agora circule nos dois quadros que você separou a letra que vem logo após o M e o N. Presta atenção. A letra M e a letra N está no final de uma sílaba. Que letra que vem depois dela? Circule e vamos para a atividade número 4. Na atividade número 4, você vai descrever o que você percebeu. Registre com suas palavras, no espaço abaixo, o que você percebeu nessa atividade. Quais são as letras que vêm depois do M dentro da palavra e quais são as letras que vêm depois do N? Na atividade número 5, você vai separar novamente as palavras do quadro abaixo que tenham a letra M ou N em final de sílaba. E observe se, também com esse bloco maior de palavras,
a mesma regrinha que você observou antes acontece. Não se esqueça de grifar sempre a letra do alfabeto que vem depois do M e do N. Observa as palavras que estão presentes e separe elas nos dois quadros. Palavras com M no final da sílaba, palavras com N no final da sílaba. Beleza? Com essa atividade, vocês podem agora estipular uma regrinha. Qual regrinha que você pode concluir? Observa direitinho todas as palavrinhas que você separou e todas as letrinhas que você circulou e coloca aqui uma regrinha para mim. Agora para número 6. Complete o quadro a seguir com as seguintes instruções. Presta atenção. Primeiro as instruções, depois vai vir o quadro para você completar. Ó. Complete a palavra com a letra correta. Vai ser M ou será N? Observa direitinho e complete. Assinale com um X a opção correta da letra usada por você, M ou N, para completar a palavra escrita. Letra C. Reescreva a palavra no último quadrinho. E letra D, para finalizar, forme uma frase envolvendo duas palavras que você irá escolher do quadro. São duas palavras na mesma frase, ok? Lembre-se que a frase ela vai precisar ter sentido, tá? Não vai fazer assim, ó, peguei a carambola tocando viola. Hã? Tá bom? Lembre-se que a frase precisa ter algum sentido. Bom, aqui no quadro vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Então eu tenho a palavra casado. Opa, mas tem aqui. Qual que vai ser a letra adequada aqui no meio? M ou N? E como ela fica escrita? Você vai pôr aqui na frente. Aventura. O que completa aqui? M ou N? Marca um X na coluninha referente. Até terminar todas as palavras. Você vai selecionar duas palavrinhas e escrever aqui. Nesse espaço, você vai escrever as duas palavrinhas. Depois você vai fazer a frase. Depois escolhe duas palavrinhas e faz a segunda frase. Beleza? Já para a questão de número 7, nós temos uma atividade parecida. Mas olha só, você vai pegar o seu livro didático de língua portuguesa que você recebeu. Selecione e registre aqui outras 10 palavras que sejam escritas com um M antes do P e do B. E 10 palavras que sejam escritas com N. Seja a letra do final da sílaba, beleza? E 10 palavras em que N seja a letra do final da sílaba, beleza? Ó, não se esqueça, com o seu livro didático de língua portuguesa, hein? Vamos à obra. Com essa pesquisa, nós concluímos a aula de hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Não se esqueçam de registrar no livro didático as atividades que você respondeu. As respostas têm que estar presentes no seu PET, que também é o livro didático que vai ser entregue. Enviar o áudio que o professor solicitou lá no grupo. Fazer as fotos para o professor das atividades realizadas. E até a próxima aula. Eu voltarei.